síntese do profeta Ezequiel, o item 40 do nosso livro, o ofício do verdadeiro profeta, estudando Ezequiel capítulo 33, versículos 1 a 20. Bom, agora depois que Ezequiel profetizou palavras difíceis para os israelitas, anunciou até antecipadamente a destruição de Jerusalém, o que aconteceu, ele anunciou principalmente naquela parábola da panela, né, que estava indo ao fogo. Agora Deus fala para o profeta como uma lição para todos nós sobre o que nós devemos falar nesse mundo, como nós devemos ser verdadeiros. Ali Ezequiel ele sofre por falar contra a cidade que, no entender dos israelitas, era a cidade de Deus, e os israelitas não queriam aceitar que Deus permitiria a destruição da cidade. Então eu separei o versículo 6 que diz: mas se quando o atalaia vir que vem a espada, não tocar a trombeta. O termo atalaia vem do hebraico soper e significa aquele que vigia, ou aquele que avisa do perigo. O atalaia era cobrado se não alertar o povo do perigo, se não reproduzir o aviso divino. Mas se ele avisar e o ímpio não se converter, o atalaia ele está livre. Bom, então qual era o trabalho do atalaia? Um cerco feito a uma cidade era algo demorado. Então o atalaia ele tinha que avisar que havia um exército inimigo se aproximando, para que as portas da cidade fossem fechadas, né? Que todos os guerreiros se preparassem. Eles deveriam ficar no muro, lançando suas flechas, se protegendo daquele exército que iria invadir. Quem é que dava esse aviso? Era o profeta. Então por isso ele é chamado de atalaia. Você é um atalaia de uma maneira diferente, Ezequiel. O atalaia anuncia que Nabucodonosor está chegando com o seu exército. Você anuncia todo tipo de coisa que pode estar cercando a vida de um homem para poder levá-lo ao domínio. Então, por isso ele é chamado de um profeta. E é deixado aqui, claro, a responsabilidade do profeta. Tá bom? Se eu der ordem para você falar e você não anunciar, significa que essa cidade estará com grande risco de invasão. Assim também uma pessoa que não foi avisada do seu erro, ela está correndo o risco de ser dominada, de ser invadido e dominada. Então, se o profeta não anunciasse a ele, o profeta seria cobrado. Agora, se o profeta anunciasse e ele, mesmo assim, por exemplo, não quisesse, morrendo em pecado, aí o profeta estava livre, né? E esse é um dos textos que nós vemos como falsa aquela doutrina da predestinação, né? Porque se Deus deveria determinar que umas pessoas desacreditem, né? Ou seja, algumas pessoas pequem, então não tem por que o profeta ser punido por ele não avisar, porque aquelas pessoas, se elas pecaram porque Deus predestinou elas para isso. É uma doutrina absurda, né? Tá bom? Então o profeta, ele tem a sua responsabilidade. Deus não predestina o profeta a falar e a outro profeta Deus predestina ele a se omitir. Não, isso é o livre-arbítrio do profeta. Ele pode reproduzir ou não a palavra de Deus. Se ele não reproduzir, ele será punido, tá bom? Ele será considerado responsável pelo pecado daquela pessoa que morreu sem ser avisado.